21 de agosto de 1945. 5 anos após o início do Projeto Manhattan, um dos mais perigosos e infames empreendimentos científicos de todos os tempos. A construção da bomba atômica. Harry K. Dalian era um cientista escolhido a dedo para trabalhar no projeto. Olá. Mais cedo naquele mesmo dia, Dalian e seus colegas haviam chegado perto de uma descoberta científica, mas foram forçados a parar por causa de uma comemoração no trabalho. Impaciente, Dalian voltou sozinho para o laboratório. A doutora Daniela Monaldi, perita em ciência nuclear, explica o que aconteceu. O Dalian decidiu voltar para o laboratório naquela noite para tentar uma nova configuração que estava em sua mente. Ele não só voltou para o laboratório após o horário, que era terminantemente contra as normas, como também foi sozinho para lá, o que também era contra o regulamento. Sua ação violava os rígidos protocolos militares. Mas Dalian não queria deixar a oportunidade passar ou permitir que ela acabasse nas mãos de outras pessoas. Se o ego dos cientistas é grande, ele é gigantesco. O professor Arnold S. Dion investiga a carreira de Harry Dalian e da equipe por trás do Projeto Manhattan há mais de 40 anos. Eles estavam lidando com as entranhas da bomba atômica. Eles estavam, de muitas maneiras, testando os valores dos núcleos físseis para as bombas. As entranhas dessas bombas eram feitas com um metal radioativo conhecido como plutônio, uma substância tão poderosa que é capaz de alimentar uma reação nuclear em cadeia. Dalian estava tentando calcular a quantidade de plutônio necessária para desencadear esse evento. O experimento funcionava assim. O plutônio libera naturalmente nêutrons. Esses nêutrons dividem os átomos. Se você cercar o plutônio com tijolos de carboneto de tungstênio, os nêutrons batem nos tijolos e voltam para o plutônio, aumentando cada vez mais o número de átomos divididos. Tudo isso cria uma reação nuclear em cadeia, a chave para a bomba atômica. Dalian adicionava os tijolos do metal para que a reação nuclear se tornasse iminente. Porém, ele precisava parar momentos antes de provocar essa reação. Caso contrário, os resultados seriam devastadores. Ele estava aumentando o tamanho das paredes e pegou um tijolo na mão. Nos testes anteriores, ele havia construído um conjunto com 4 tijolos de altura, mas não conseguiu provocar uma reação nuclear. Para levar seu experimento ao limite, ele colocou outra camada de tijolos, aumentando o número de átomos divididos. Os monitores de radiação soaram um alarme. Ele estava a segundos de desencadear uma reação atômica. Os monitores diziam para ele: não coloque outro tijolo, temo pelo que possa acontecer. Isto não deveria acontecer tão cedo. E o impensável aconteceu. O tijolo escorregou de sua mão. A reação em cadeia começou. Doutor? Instintivamente, ele colocou a mão de volta no conjunto letal. Mas seria tarde demais. Harry K. Dalian foi um cientista nuclear escolhido a dedo pelo governo norte-americano para ajudar a desvendar os segredos das explosões nucleares. Ele estava a ponto de fazer uma descoberta histórica. Mas às 9h55 da noite, cometeu um erro terrível. Um tijolo caiu da mão dele, infelizmente bem em cima do plutônio, de uma maneira que fez com que a estrutura atingisse a massa crítica. A massa crítica, o início de uma reação nuclear em cadeia que naquele momento já havia liberado uma dose de radiação equivalente a 260 raios-x na mão de Dalian. Uma quantidade 8 vezes maior que a dose letal. Ele disse imediatamente para si mesmo: fazer isso foi uma grande estupidez. Eu não deveria ter feito isso. Doutor, tá tudo bem aí? Segundo o biólogo perito em radiação Doug Boran, Dalian não estava nada bem. Enquanto Harry estava parado ali, muitos átomos se dividiram instantaneamente. A quantidade de radiação liberada foi uma dose aguda para seu corpo, e suas células não conseguiram lidar com aquele pulso de energia.
Sem saber do acidente, a cientista Joan Hilton chegou ao laboratório para continuar seu trabalho. Dalian estava deixando o local e a parou nas escadas. Hilton compreendeu rapidamente a gravidade da situação. Suas mãos começaram a formigar. A situação piorou rapidamente. Ele estava muito nervoso. Sua mão estava mais próxima da fonte. Ela recebeu uma radiação imensa. As células começaram a morrer. Nesse processo, as membranas se rompem e o conteúdo celular começa a vazar. Tudo começa a se desintegrar e aquilo que chamamos de meio celular acaba vazando. Mas a mão era o menor dos problemas. O revestimento dos intestinos de Dalian estava sofrendo com o envenenamento pela radiação. As células do corpo que são mais atingidas pela radiação são as que se dividem rapidamente. Quando a radiação atinge as células do corpo, células que precisam se regenerar já não são capazes de fazê-lo. E isso é mais letal nos intestinos. Se essas células não puderem mais proteger o estômago das enzimas corrosivas. Todo o sistema intestinal se desintegra porque ele está cheio de ácidos e de todo tipo de enzimas por dentro e você morre. Nos 26 dias seguintes, o corpo de Harry Dalian continuou se autodestruindo. No dia 15 de setembro de 1945, Dalian entrou em coma. Às 4:30 da tarde. Não é um bom jeito de morrer. É doloroso, é uma morte muito difícil. Embora a morte de Dalian seja certamente estranha, ela permanece relativamente esquecida na história da construção da bomba atômica.